Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará.
aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia, Deus. Aleluia. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Deus, nós não vamos parar. Eu não vou parar. Nós declaramos para que todos ouçam que nós não vamos parar. Eu não vou parar. Aleluia. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Declare isso. Eu não vou parar. Não, não, não. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Larará. Cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Ei, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar.
Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Existe um fogo cerrado em meu peito. Aleluia. Uou. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Peça isso a Ele, derrama a Deus. Deixa queimar, Deixa queimar. deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Nós queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Larará. Deixa queimar, deixa queimar. Nós queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queremos queimar, Deus. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós queremos queimar por Ti, Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Larará, larará. Larará. Hey, larará, 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 larará. Larará, larará, aleluia! Boa noite, quartel general de Jesus Cristo. Quem está queimando aí? Amém. Deixa queimar mesmo realmente. Externe essa sua alegria. Esse queimar de Deus no teu coração, cumprimentando a pessoa que está do teu lado. Conhecendo pessoas, novas pessoas. Faça isso, saia do seu lugar, conheça as pessoas. Convide para ir na sua célula. Convide para, sei lá, lanchar. Convide para ir na sua casa. Mas não saia daqui sem se cumprimentar com uma pessoa. Faça isso, ok? Deus abençoe. Fique com Deus.
Senhor Jesus, boa noite, amém? Amém. Eu sou rápido. Diga, a paz do Senhor, boa noite, amém? É um prazer muito grande estar novamente com vocês em um culto como esse. Segundo domingo de dezembro, o ano, para muitos já está indo embora, mas ainda tem muita coisa. Tem 20 dias para você fazer alguma coisa que altere o seu destino, altere a jornada da sua caminhada em 2017. Você possa iniciar 2018 já em 2017. Queria convidar você a ficar de pé, apresentar o seu modelito hoje, domingo, igreja, para a pessoa do seu lado. Diga, olha, caprichei, né? Que maravilha, queria que você... Dá um plantão no templo, na sinagoga lá, não era a sinagoga o nome ainda, era apenas o templo, onde os religiosos se reuniam para cultuar a Deus. E ele resolveu ficar do lado do gasofilácio, diga gasofilácio. Pergunte à pessoa da sua frente o que é gasofilácio. Você virou para a direita, né? Para frente. O que é gasofilácio? Gasofilácio é o lugar onde eles depositavam as ofertas, os sacrifícios, né? E Jesus ficou filmando aquele pessoal. Ele pegou o seu iPhone X. Não, Jesus tinha o melhor, né? Quem já adquiriu o iPhone X? Quem já adquiriu? Olha, tem uma mão levantada, né? Nem chegou no Brasil, mas a pessoa já adquiriu. Incrível. É o último lançamento da Apple, né? iPhone X, né, comemoração dos 10 anos do iPhone X. E ele ficou lá filmando com o seu iPhone X, observando as pessoas que entregavam as suas ofertas. De repente surge no cenário uma senhora idosa, diga senhora idosa. E ele observa aquele caminhar trôpego em direção ao gasofilácio. Chegando lá, ela saca da sua bolsa 2 moedas, diga 2 moedas. O texto bíblico diz que eram as únicas moedas que aquela senhora tinha. Era tudo, diga tudo que ela tinha. Diga tudo que ela tinha. E ela entregou na oferta. Jesus chama os seus discípulos, seus amigos, e aponta aquele exemplo como algo que precisava reverberar, ressoar durante todos os séculos, chegou até nós. E ele diz, olha, observem o que essa senhora acabou de fazer. Eu não me importo com o valor que as pessoas, né, descarregam aqui no gasofilácio. O meu pai se importa com um coração generoso. E ela, observando esse princípio bíblico, depositou, ofertou tudo o que ela tinha. Então é esse princípio que eu gostaria de compartilhar com você. O interessante não é o que você dá, é o que você retém. Entenda isso. Você tem que dar o seu melhor. O seu melhor é a sua vida, o seu coração. O seu melhor não é o seu dinheiro. Entenda isso. O seu dinheiro, aquilo que você tem, faz parte do que você é. Deus está interessado no que você é. Aos amigos, aos convidados que pela primeira, segunda, terceira vez estão entre nós, a gente queria dizer a você, não se constranja. Esse é um momento que nós entendemos como um momento de mordomia, momento que nós servimos ao Senhor com nossos dízimos e com nossas ofertas. Queria agora que você colocasse na sua mão o seu dízimo, sua oferta. Nós iremos orar profetizando a melhor semana da história da sua vida. Você não imagina o que Deus, né, te alcançará. A Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás daqueles que cumprem princípios. São as promessas de Deus. Pai, em o nome do Senhor Jesus,
Da mesma maneira que aquela senhora depositou aquelas 2 únicas moedas que ela tinha, resumindo tudo que ela tinha, nós também estamos entregando a nossa vida primeiramente a Ti. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos e tudo que nós temos, declaramos que pertence a Ti. A casa onde nós habitamos é Tua. O carro, a motocicleta, a bicicleta, o dinheiro do transporte de ônibus que foi utilizado para chegarmos até aqui são Teus. O nosso emprego é Teu. A nossa faculdade, a nossa escola é Tua. A nossa família é Tua. Nosso casamento é Teu. Os nossos filhos são Teus. Ou seja, tudo que há no universo é Teu. O que nós somos aqui é apenas administradores, mordomos da Tua misericórdia, graça e infinita bondade. Nos dá um coração sábio, uma mente inteligível, que possa discernir os princípios para que as promessas possam nos alcançar. E nós, em nome de Jesus, baseados em princípios bíblicos, obedientes a eles, declaramos que essa semana que hoje começa, será a mais destacável, formidável, fenomenal, extraordinária semana de cada um de nós na face da terra. Nós não temos ideia dos testemunhos que nós elencaremos, relacionaremos, de tamanhas bênçãos que nos alcançarão nesta semana, no nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, dá o maior glória a Deus que essa planeta Terra já ouviu. Você pode sentar que nós temos uma apresentação especial. Você vai ver como é especial.
Quem gostou diz amém. Amém. Quem não gostou diga estava maravilhoso. Pessoal, a gente não para. A gente, sexta-feira, de 1 para 2 de dezembro, nós tivemos nossa conferência. Dia 2, nós tivemos aqui Empreendedores do Reino, também dia 30 de novembro. Dia 3, missionário Robson Aidan. Dia 4 e 5, treinamento de evangelismo com o Robson Aidan. E sexta-feira tivemos aqui a apresentação da companhia de teatro Nissi, com a peça O Refém. Ontem, pela tarde e à noite, e hoje pela manhã e agora à tarde, e agora à noite, nós temos a presença muito especial do pastor Osvaldo da IBC BH, Igreja Batista Central de BH. Eu queria que você agora recebesse ele com uma linda salva de palmas. E ele é o ministrante nesta noite. Olha a honra que nós temos. Ele vai contar um pouquinho da sua rede Dínamos, lá em Belo Horizonte. É um pastor de uma rede maravilhosa, poderosa, junto com a sua esposa, que também está aqui, a pastora Astrid, que eu gostaria que ficasse de pé para a igreja conhecer. Uma salva de palmas também. Eles também tomam conta da rede Kids da igreja EBC, lá de Belo Horizonte. É uma igreja poderosa, maravilhosa. Muitos dos que estão aqui já estiveram lá conosco em algumas ocasiões. E nesta noite ele será a boca de Deus. Diga, a boca de Deus. Diga, será o profeta de Deus. Agora eu gostaria muitíssimo que você pegasse seu celular e descansasse ele. Deixasse ele dentro da sua bolsa, escondido, em um lugar que você não possa alcançar com a sua visão. Porque quando você olha, dá uma ziquezira, né? É uma tentação, você acha que alguém mandou um WhatsApp hiper, ultra importante, e não é isso, tá? Deixe ele um pouco de lado, você vai perceber que a sua vida vai continuar sendo a mesma. A sua vida só deixará de ser a mesma quando você não deixar de lado Jesus. Entenda isso. Feche seus olhos. Peça para o Senhor nesta noite revelar a sua vida, aquilo que lhe falta, aquilo que ao longo de 2017 você tanto buscou, mas por não dar tanta atenção, talvez por tantas pressões, você não conseguiu ouvir a voz de Deus. Nesta noite o Senhor irá falar com você. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te damos graça. Esse aqui é o seu povo, Deus, o povo mais lindo da face da terra, o povo que tem a marca da promessa, um povo que foi comprado pelo altíssimo preço, foi pago o preço de sangue. Obrigado a Deus, porque é um privilégio vivermos igreja, sermos igreja, e olhar a meu lado, à minha direita, à minha esquerda, por frente e por trás, e ver que a glória do Senhor é manifesta nesse lugar. Por isso, ó Deus, toma nossas vidas nessa noite, fala aos nossos corações, é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém. É o QG do JC, que maravilha, querido. Se você está vivo, dá um glória. É uma alegria estar aqui com vocês com essa noite, né? Eu não sei porque o Serginho me chamou para estar aqui, mas eu sei que eu gostei muito. Voltei a comer um pato no Tucupi nesse dia, foi uma bênção. Só está faltando aquele sorvete, irmão, aquele sorvete que só tem aqui. Eu fiquei em frente à Assembleia de Deus, lá no centro da Central, como é que chama? Tem um sorvete ali de bacuri, meu Deus, mas é uma bênção, uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Osvaldo, né? Eu sou marido da Astrid, nós temos 3 filhos, e é um privilégio estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando um pouco daquilo que tanto Deus tem feito em nossas vidas. Eu amo falar um pouco sobre células, porque eu conheci o Senhor Jesus numa célula, e eu, talvez como você, já tive muita resistência à palavra de Deus. Eu tinha resistência a crente, porque crente, irmãos, eu sempre via com crente um povo esquisito, um povo de uma vestimenta diferente,
Um povo que não podia beber, que não podia fumar, que não podia isso, não podia aquilo. E que o povo só reunia para dar dinheiro para pastor. Até que um dia minha mulher se converteu. Durante 5 anos, essa mulher orou por mim. E até que um dia, depois de muitos e muitos convites, depois de 1 ano recebendo convites, eu fui parar numa célula. E lá, eu tive um encontro com Jesus e a minha vida nunca mais foi a mesma. Por isso, queridos, que o tema do QG, o Serginho me falou que o tema é semeando para 2018. Eu tenho uma palavra de desafio para você nessa noite. Eu quero que você saia desse lugar nessa noite andando sobre pedras afogueadas. Eu quero que você saia daqui cheio, transbordante do Espírito Santo de Deus. E que eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai te pegar nessa noite. O Senhor Jesus vai te pegar nessa noite. E você vai sair daqui, filho, com a plena convicção de que Deus te chamou para conquistar o mundo. Quem crê nisso, dá um glória. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, no capítulo 14, no verso 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou Mateus. Mateus 14, verso 22. Quem achou, dá glória. Quem não achou, fala misericórdia. Eu te espero, irmão. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Apesar de não ter sido o primeiro livro que foi escrito, o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. Mas Mateus escreve aos hebreus, ao povo judeu. Mateus, por isso que o evangelho de Mateus começa descrevendo a genealogia de Jesus. Porque Mateus queria dizer para os judeus que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus vinha da raiz de Davi. Ele traça a genealogia para provar, e todo judeu que ainda não crê no Senhor Jesus espera por um Messias. E segundo as profecias, o Messias tinha que vir da raiz de Davi. Então eu quero que você pegue esse texto, Mateus capítulo 14, verso 22, a minha Bíblia diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Algumas versões dizem, ficaram aterrorizados. Cutuca essa bênção que está do seu lado direito e fala assim: ficaram aterrados. E exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, mande-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Você quer que a Bíblia é a palavra de Deus, filho? Crê nisso? Eu amo essa passagem. Eu amo essa passagem porque é uma narrativa num contexto extremamente diferente. Se você pegar os livros da história da humanidade, todas as nações, você jamais
vai encontrar alguém que tem andado por sobre as águas. Isso não é inerente ao ser humano. O homem não anda, não caminha por sobre as águas. E quando eu li esse texto a primeira vez, eu sempre fiquei muito curioso para saber por que Pedro andou por sobre as águas. Talvez você possa perguntar para o irmão que está ao seu lado aí, por que Pedro andou por sobre as águas? Por que Pedro desceu do barco? Por que Pedro andou por sobre as águas? Irmãos, vamos entender o contexto desse texto. Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos. Ele tinha feito um dos maiores milagres, momentos antes. Tinha subido ao monte para orar. E os discípulos foram para um barco, subiram num barco, e quando você pega aquela região ali do Mar da Galileia, o Mar da Galileia está ali no estado de Israel, à direita, está um país chamado Jordânia. Eu não sei se você sabia, mas o Mar da Galileia é um mar de água doce. Apesar dele ter ondas, apesar dele ser profundo, apesar dele ser azul, ele é um mar de água doce. E como o mar de água doce, ele supre as necessidades de água ali do estado de Israel e parte da Jordânia. Inclusive do povo que mora em Israel, mais ao sul, até a região de Eilat, eles se suprem das águas do mar da Galileia. E dali, as pessoas tiram o seu sustento, as pessoas pescam, as pessoas vivem, a maioria das comunidades estão ali no entorno do Mar da Galileia, e é justamente nesse entorno que o ministério de Jesus se desenvolve. Os discípulos sobem num barco, e aquele barco estava se dirigindo justamente naquele lado ali mais próximo hoje, talvez o país da Jordânia, uma região pouco evangelizada, uma região onde muitas pessoas ainda não conheciam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas é um contexto, é um momento de ensino, é um momento de discipulado, é um momento de vida na vida, em que Jesus queria ensinar para os seus discípulos, talvez promovendo e provendo para eles uma das experiências mais tremendas e extraordinárias no período neotestamentário. Porque não existe na história da humanidade nenhum homem, além de Jesus, que tenha andado por sobre as águas. E quando um homem, Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, anda por sobre as águas, um outro homem, um discípulo, um homem simples, um pescador, e pescador que é pescador sabia que homem nenhum andava por sobre as águas. Mas Jesus queria ensinar a Pedro e aqueles demais discípulos que estavam no barco a extrapolar os seus limites, ir além do seu conhecimento, ir além das suas possibilidades, para que eles aprendessem que aqueles verdadeiros discípulos de Jesus, eles fariam feitos tremendos. E quando você pega a última parte do Evangelho de Mateus, esse Evangelho, no capítulo 28, Jesus diz que obras maiores os seus discípulos fariam. Mas a pergunta não se cala: por que Pedro desceu do barco? Porque Pedro era pescador, ele era um homem que talvez viu seu pai pescando, aprendeu com seu pai a pescar, e ele sabia que homem nenhum andava por sobre as águas. E é interessante porque Jesus, ele fala com eles para ir, eles vão. Ninguém perguntou: Senhor, como o Senhor vai nos encontrar? O Senhor vai no outro barco?
O senhor vai numa prancha? O senhor vai num caiaque? Como que Jesus iria se encontrar com aqueles discípulos? E a Bíblia mostra que Jesus, o nosso Deus, Ele sempre nos surpreende. E quando Ele nos surpreende para nos abençoar, para nos ensinar, para nos tratar. E eu ficava assim perguntando: Deus, Pedro pescador, ele com certeza já soube da morte de pessoas, vidas que se perderam naquele mar. Talvez pessoas que morreram afogadas, talvez parentes, talvez amigos, talvez um pescador que já pescou com ele, e por uma fatalidade, talvez num dia de fortes tempestades, aquela pessoa perdeu sua vida naquelas águas. E é tão interessante, porque Jesus vem ter com eles, caminhando por sobre as águas, e o natural, se qualquer um de nós estivesse naquele barco, talvez a maioria de nós teria tido a mesma reação: é um fantasma. Mas Jesus às vezes permite vírgulas em nossas vidas. Eu compartilhei com os irmãos aqui no culto da parte da manhã, que a primeira vez que eu vim aqui na Pedreira, eu tenho 3 filhos, 2 deles já serviu o Senhor, e o mais velho ainda não serviu o Senhor. E durante 12 anos, eu orei por esse jovem. 12 anos, eu pedi a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, salva meu filho. Porque nós vivemos numa nação onde as pessoas endeusam um demônio chamado Mamon, onde as pessoas endeusam e desejam mais que tudo riquezas, posses, bens. Queridos, a Bíblia diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, bênçãos o seguiriam. Isso quer dizer, filho, que Deus tem prazer em abençoar, que Deus tem prazer em te prosperar, mas isso é apenas uma consequência da nossa vida com Deus. E meu filho, ele formou engenharia na melhor universidade lá de Minas, fez mestrado, apresentou artigo no exterior, menino brilhante, mas não queria nada com Jesus. Eu chamava para um culto dos jovens assim, atraente como esse, não. Eu colocava jovens para ligar para ele, para convidar para a célula, não. Ele namorava uma moça, namoraram acho que 7 anos, um namoro fora dos padrões de Deus, até que um dia ela se inscreveu no encontro esses encontros com Deus, e ele, no último momento, no último segundo, ele se inscreveu. E aquele final de semana, era um final de semana, eu e a Astrid não estávamos em Belo Horizonte, nós estávamos pregando em uma outra cidade, e no domingo, mais ou menos umas 10 horas da manhã, eu estava subindo no púlpito de uma igreja, quando eu recebi a mensagem assim: Oswaldo, o seu filho acaba de ser batizado no Espírito Santo. Eu falei: Deus, eu vou descer do barco, eu vou caminhar por sobre as águas. Irmãos, a Bíblia fala que tem festa no céu quando um pecador se arrepende, e quando é uma pessoa da sua família, um ente querido, é como que um tsunami de amor e de alegria invade o seu coração.
eu imagino o Senhor do seu trono de glória, olhando para mim ali, tão dependente, orei tanto por aquele filho, falando, está vendo, Oswaldo? Tudo pode por sua eficácia a súplica do justo. Eu imagino o Senhor falando para mim, eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Eu sei que a palavra do Senhor, eu já havia tomado posse de uma palavra profética que tinha sido liberada, que Ele não viria através da minha pregação, mas obviamente o meu exemplo, o meu testemunho, iria consolidá-lo, e fazê-lo com que ele se tornasse um verdadeiro discípulo de Jesus. Hoje ele é um líder de célula. Então, irmãos, eu quero desafiar você nessa noite. Pastor, mas o senhor não me respondeu, o senhor não respondeu por que Pedro desceu do barco. Você desceria do barco? E é muito interessante porque eu fui buscar justamente na história judaica, entender um pouco mais do nível de discipulado que o próprio Jesus empreendeu com seus discípulos. E eu achei nas Escrituras. A maravilha da Bíblia, irmãos, é que a Bíblia responde à própria Bíblia. E a resposta veio aqui em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, quem estava caminhando, irmãos? Jesus. Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Nós temos que entender a cultura judaica. Naquele tempo, eles não tinham um ministério kids. Eles tinham um modelo de ensino onde a criança, já com 5 anos, ela já ia para uma salinha para memorizar a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Para o judeu, a Torá. E a criancinha, desde os 5 anos de idade, a sua salinha ali até os 10 anos, ela trabalhava na memorização desses livros, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E quando a criança fazia 10 anos, ela ia para uma nova sala, e essa nova sala, ela tinha 2 objetivos: não só confirmar e reafirmar, para que a criança e ali o adolescente memorizasse a Torá, mas como também memorizasse de Gênesis a Malaquias, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então, o rabino então ia escolher os seus discípulos, e quando obviamente ele chegava para um jovem, adolescente, ele esqueceu de alguns capítulos do livro de Levítico, ele não memorizou corretamente o Salmo 119,
Mas os rabinos escolhiam dentre aqueles alunos apenas os melhores, apenas os excepcionais, apenas os das mentes mais brilhantes, os mais competentes, os extraordinários. E se eles não o fossem, ele chegava assim: filho, é o seguinte, você vai ser pescador junto com seu pai, você não passou na prova. Para caminhar comigo, para se tornar um rabino, você tem que ser o melhor dos melhores. Para caminhar comigo, você tem que memorizar todos os livros, todos os capítulos, todos os versos. Você não é bom o suficiente? Olha, mas você vai dar um excelente pescador. Seu pai foi pescador, seu avô foi pescador. Ou seja, os jovens, eles passavam por um funil do rabino, onde que apenas os extraordinários eram escolhidos para caminhar com aquele rabino. E aí ele ia morar com o rabino ia ministrar numa outra sinagoga, numa outra cidade, saia de Cafarnaum, ia para Betleém, ia lá para Samaria. Ele levava junto os seus discípulos, apenas os melhores. E eu nesse texto, em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, eu entendi porque Pedro desceu do barco. Pedro foi escolhido por Jesus. E nesse texto nós vemos que Pedro é escolhido quando ele trabalhava. Ele trabalhava com seu pai porque Pedro não havia passado na prova. Ele trabalhava com seu pai porque ele não era bom o suficiente para caminhar com o rabino. Se Pedro estava consertando redes, exercendo a mesma profissão do pai, ele não tinha passado na prova. André não tinha passado na prova. Mas ele era judeu. Pedro era judeu. E como judeu, ele sabia que se Jesus Cristo o escolheu para ser discípulo, ele poderia fazer todas as coisas que o seu rabino Jesus fazia. Talvez o nosso adversário tenha dito para você, filho, que você não é bom o suficiente para ser um líder de célula. Eu tenho uma irmã, irmãos, lá na igreja, a irmã Terezinha, ela não sabe nem ler e nem escrever. O sonho dela era ser uma líder de célula. Ela fez todos os nossos cursos como ouvinte, já mais de 60 anos de idade. Ela falou: Oswaldo, eu queria ser uma líder de célula. Eu falei: filha, vem para a minha célula, eu vou te fazer uma líder de célula. E nós caminhamos, oramos, ministramos, e o tempo passou, a irmã Terezinha virou uma líder de célula. Ela faz eventos de colheita de uns 70, 80 pessoas. Sábado atrasado, eu levei 3 da célula dela para batizar. Ela ficou tão emocionada que ela não conseguiu ir no batismo. Uma família inteira se rendeu ao Senhor. Pastor, como é que ela fazia? Ela ganhou a sua vizinha para Jesus. A vizinha lia a lição de célula e ela ministrava. Nunca vi uma mulher expulsar demônio daquele jeito. Nunca vi uma pessoa tão revestida de tamanha autoridade. E se a irmã Terezinha vivesse naquele tempo, ela certamente não passaria na prova. Mas o rabino Jesus, ele leva o discipulado para um novo nível. O rabino Jesus nos ensina que não importa as nossas limitações, não importa as nossas fraquezas, o que ele quer de nós é que nós desçamos do barco e caminhemos por sobre as águas. Porque se você descer do barco,
E se os ventos forem contrários, o Senhor Jesus estenderá a mão e te trará para um ambiente de segurança. E é por isso que eu venho aqui nessa noite, filho, para te desafiar. Para você ir além dos limites, que você vislumbre um horizonte além daquilo que você já viveu. Irmãos, se Deus pega um vaqueiro como eu, transforma num pastor de centenas e centenas de células, eu creio que Deus pode fazer muito mais através da sua vida. A mim não interessa a quantidade de células, para mim não faz a menor diferença. O que importa é que uma pessoa que alcance na minha célula, ela pode mudar os rumos dessa nação. E o meu desafio que eu faço para você nessa noite, filho, é que você desça do barco. Descer do barco significa arriscar, colocar toda a sua confiança, toda a sua esperança no Senhor. Descer do barco significa, irmãos, sair da sua zona de conforto. Significa semear toda a semente que você tem. E como eu ouvi aqui nessa tarde, semente não é para comer, filho, semente é para ser plantada. Por isso nessa noite eu quero fazer um desafio para você. Eu vou fazer uma bagunça aqui, pastor. Se você quer algo extraordinário no seu ministério, na sua vida com Deus, se você acha que se um dia o Satanás falou para você, você não pode, eu sei dos seus pecados, deixa eu te falar, filho, quando o Satanás falar para você do seu passado, você fala para ele do futuro dele, num lago de fogo, debaixo dos nossos pés. Eu já tive aqui uma visão profética. Milhares e milhares de jovens sendo alcançados nessa cidade. Porque jovens simples, comuns, como eu um dia fui. Jovem, né? Mas eu quero te desafiar, filho. Você quer ir além? Você quer descer do barco? Sai do seu lugar, vem aqui que eu quero ministrar na sua vida, filho. Pode vir, filho. Pode chegar mais para cá, filho. Chega mais para cá. Se não couber, sobe aqui. Pode subir aqui, filho. Pode subir. Vai caber mais gente ali atrás. Tem muita gente descendo. Hoje é noite de consagração, filho. Deus está olhando para você nessa noite, filho. E Pedro ouviu a voz de Jesus. Pedro falou assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro sabia que só pela ordem de Jesus é que ele poderia caminhar por sobre as águas. E aqueles discípulos viram naquela noite que aquele que andou por sobre as águas
também tinha poder para acalmar as tempestades. E se por acaso, irmãos, um de vocês submergirem nessa caminhada, a poderosa mão do Senhor estará estendida sobre a sua vida. Talvez você fale como Pedro: a minha fé é pequena. Eu quero dizer para você, filho, se ela for do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai mandar que o monte mude de lugar, e ele vai sair do lugar, por sua ordem, por sua voz. Comece a orar ao Senhor, se consagre ao Senhor. Ofereça a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Clame, clame. Aumente sua voz, filho. Os olhos do Senhor estão sobre você nessa noite. O Senhor quer torná-la um verdadeiro discípulo, que gera discípulos. Os ventos contrários virão, mas você não irá submergir, porque o nosso Deus é o Deus dos montes, é o Deus dos vales, é o Deus das águas. Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Aquele mesmo Jesus que andou nas terras de Israel, curando enfermos, ressuscitando mortos, libertando os cativos, oprimidos do diabo, é o mesmo Jesus que vê a sua consagração, que ouve o seu coração, que colhe as suas lágrimas, que recebe esse cântico novo, que sai do profundo da sua alma. Clame. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade te alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me leva à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas.
Cante. Os anjos do Senhor estão nesse lugar. Estamos adorando com os anjos do Senhor. Aquele que é santo. Aquele que é santo. Aquele que é santo. Aquele que é santo. Aleluia. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Pai, nessa noite nós apresentamos diante do Senhor os teus filhos, seus discípulos. Ó Deus, a tua palavra diz que a boa obra que o Senhor iniciou, o Senhor há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ó Deus, completa o teu discipulado, completa, Deus, a tua revelação. Ó Deus, completa a obra da vida dos teus filhos, para que eles possam, Deus, propagar o evangelho nos quatro cantos desse planeta. Ó Deus, toda essa terra saberá que existe um Deus que é galardoador daqueles que o buscam quanto neles esperam, um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder do Senhor que opera em nós. Por isso, ó Deus, levanta essa geração, Deus, para multiplicar as suas células, para avançar por toda Belém, para avançar pelo Pará, para avançar pelo Brasil, para avançar pelas nações, até que a trombeta soe, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha resgatar a sua noiva. Por isso, ó Deus, dessa noite, recebe, ó Deus, as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. E se você concorda, filho, diga amém. Se você concorda, glorifique o nome do Senhor. Não sai do seu lugar, vamos terminar, tá bom? Olha só quantos presentes Deus tem dado ao seu povo. Está nas minhas mãos aqui um carro para ser consagrado, apresentado ao Senhor. Cadê a Karina? A Karina está por aí, pela multidão. Qual é o nome do nosso irmão? Não, vem cá, não consigo. Temos também aqui o anel de casamento, né? As alianças de casamento do Luan com a Ana Neta. Vão casar sábado, agora dia 16. E temos aqui o anel de formatura da Monique em Serviço Social. Como é o nome do nosso irmão? Não do nosso irmão, é Maicon. Maicon. Como é o nome dele? Maicon apresentando o seu carro para o Senhor. A Monique, seu anel de formatura em Serviço Social. Luan e Ana Neta, as suas alianças, vão casar agora 16. Pessoal, estamos dentro do mês de colheita das nossas células. Multiplicação 100%. Fica comigo. BOP, diga 60. UFC, diga 60. Diga Eagles, 44. Diga Anjos, 20. Todo mundo vai dizer os números, tá bom? Tá legal? BOP 60, UFC 60, Eagles 44 e Anjos 20. Vamos lá? BOP, UFC, Eagles, Anjos. Pastor Osvaldo vai apresentar o anel de
formatura, as alianças de casamento e o carro. Achei legal esse nome, Limaicon, né? E a gente vai agradecer ao Senhor depois da oração, cantando a música do Lá Lá Lá. Estenda sua mão de profeta. Deus, nós consagramos esses bens ao Senhor. Nós cremos na palavra que diz que homem algum recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Por isso, ó Deus, só possa multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um para a glória de Deus. Ó Deus, que a formatura, que o casamento, que esse carro, tudo seja para a glória do teu santo nome. Ó Deus, e para cada um que tenha sua mão estendida aqui para o altar, eu peço que se cumpra a palavra que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus, que só possa satisfazer os desejos do coração dos teus filhos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. É a melhor semana da história da sua vida, começa hoje. Quem nós somos? Qual o nosso propósito? Em 2017, em 2018, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus são com todos aqueles que vão cantar essa belíssima canção. A melhor semana da sua família começa agora. Vamos juntos! Do BOP, toda a liderança do BOP no auditório, uma reunião rápida sobre a festa de